Facopcast, a nossa voz é a odontologia. Hoje estamos aqui com a Marília, que também é parceira da Facop, com o tema Negócios Educacionais na Saúde e Estética, como faturar além do consultório. Seja bem-vinda, Marília. Obrigada, muito obrigada pelo convite, mais uma vez prestigiando vocês aqui. Fico muito feliz com a nossa parceria e com tudo que a gente vem fazendo para o crescimento aí da Facop. Estou à disposição para contribuir com mais um podcast. Marília, para iniciarmos, você atualmente, está aí conosco na Facop, sobre na saúde e estética e também com a parceria da Facop. Conte para nós como essa parceria tem fortalecido a estrutura e a credibilidade nos cursos oferecidos. Eu acho que o mercado teve uma transição, né? Então eu vim do mercado digital. E a gente viu que nesses últimos 4 anos, né, houve uma transformação, né, do que a gente tinha no digital, com a necessidade de aprimoramentos e também de uma profissionalização desses cursos, né? Como o mercado ficou muito aquecido e teve uma demanda muito grande de cursos online, qualquer pessoa poderia fazer, principalmente na área da saúde e da estética, foi necessário algo a mais, né? Então, a parceria com a Facop fez com que tornassem esses cursos mais profissionais, né? Então, pode trazer um respaldo, né? Então, a IES, né, a Instituição de Ensino Superior, ela sempre traz essa autoridade para os parceiros, né? Essa credibilidade, né, com as questões do MEC também, e isso ajuda muito, não só o parceiro a organizar melhor a sua esteira de produtos, de cursos, como também os próprios alunos acabam comprando mais esses cursos que são cursos de faculdades, né? Então, é muito importante, foi muito importante esse passo, né? A gente já tem essa parceria há 2 anos, então os nossos clientes, hoje eles têm a opção não só de desenvolver cursos online, mas eles têm a opção também de transformar esses cursos em extensões universitárias, em pós-graduações, né? E esse trabalho é muito legal e veio para aprimorar bastante. Outra coisa que melhorou muito, né, e que a gente vê uma tendência, do mesmo jeito que o curso online lá em 2020 era o grande boom, né, 2025 e 2026 são as pós-graduações. Eu sei que existe toda uma preocupação acerca do tema, né, das normas do MEC, etc. Então, assim, eu fico muito contente com a parceria da Facop, né, da gente ter um trabalho bem sistemático em cima disso. Então, a gente faz as coisas, né, como manda o figurino, que não é muito comum no mercado, tá? Então, eu estou bastante satisfeita com o progresso aí que a gente está seguindo, e a gente já fez aí mais de 200 clientes parceiros da Facop, né? Então, olha aí, 200 clientes já, hein? Em 2 anos que você está conosco. Na verdade, os credenciamentos ali começaram no meio do ano passado, né? Que foi a parceria que eu tenho com a Facop, sim, 2 anos, eu era cliente também. E eu estou como gestora de novos negócios da Facop desde julho do ano passado, né, mais precisamente. Então, a gente acabou fazendo aí em 7, 8 meses mais de 200 clientes parceiros Facop. Isso é um resultado muito incrível. A união faz a força, né, Marília? Sim, com certeza. Tanto é que estamos aí já com 1.000 unidades, né? Batemos aqui no CIOSP. Sim, muito bom. Marília, muitos profissionais desejam faturar além do consultório, mas não sabem por onde começar. Como um modelo educacional aliado a uma instituição reconhecida como a Facop pode acelerar esse processo com segurança e também com legalidade? Perfeito. Quando a gente tem a questão dos cursos livres, né, que são os cursos todos que existem no mercado, que não são chancelados ou que não têm, né, um respaldo de uma IES, esses cursos, eles são, eles têm, eu brinco assim com os clientes, né, que eles têm um papel, assim, a autoridade, etc., do professor, mas ele não é reconhecido nacionalmente, né? Então, assim, essa amplitude de reconhecimento ajuda não só os negócios como um todo, né, na questão da venda, etc., mas ajuda o próprio aluno a ter melhor aproveitamento da grade cursada. Então, é muito importante que a gente entenda que não é só uma questão de aquecimento do mercado e está um pouco difundido nos últimos meses, essa questão toda, mas é um trabalho que vocês fazem há quase 20 anos, então, assim, isso não é novo no Brasil, né? E trazer esses cursos livres para dentro de uma faculdade ajuda esse aluno a ter mais condições no mercado. Então, assim, não é só pensar no próprio bolso da empresa, isso é bom, isso é ótimo.
Mas também pensar na sua empresa, né, como você, como um docente, como um professor ali do seu negócio, mas você tem que pensar também no desenvolvimento, porque quanto mais útil for o seu curso, mais aluno você terá. Então, transformar ele em uma esteira maior de produtos, com profissionalismo, com mais desenvolvimento educacional, você vai fazer com que esse aluno ganhe mais, com que esse aluno se posicione melhor no mercado, que esse certificado seja aceito, que os conselhos, como aqui a gente tem muitos casos, né, na odontologia, por exemplo, que os conselhos aceitem essa habilitação, né, você sai da informalidade e o seu negócio se transforma num negócio educacional de verdade. Então isso é muito importante. Não que você não possa manter os cursos livres. Eu gosto muito de uma esteira, eu acho que é a minha grande especialidade na empresa são as esteiras de produto. E eu gosto muito da esteira, curso livre, como ISCA, depois você vai para uma extensão universitária ou um profissionalizante com 40 horas, né? Depois você pode ter uma pós-graduação, se você tiver a estrutura que, né, o MEC demanda, né, esse nosso parceiro. Então você consegue fazer essa estrutura e você pode vender todas as fases, desde que elas sejam interligadas, né? Então isso é muito importante. E fora que você não tenha, você como professor independente, eu posso dizer isso com propriedade de causa, né? Porque eu tenho mais de 10 mil alunos, 10 mil clientes, né, na área. Então a gente vê que esses alunos que ainda não migraram para a formalidade, eles têm muito mais dificuldade, porque os acessos são outros. O acesso que a faculdade tem aos conselhos, às autoridades, aos congressos, como estamos aqui, etc., é muito difícil para um professor sozinho. Então, é aquela questão, né? A união faz a força mesmo. Sim. Quando você se une numa comunidade onde ela tem ali a questão do propósito, né, de propagação, não só da marca, quanto também do mesmo propósito educacional, isso traz força. E um vai complementando o outro, né? Tem que ser assim, porque não pode também ficar parado em uma coisa só. Né? Sim, não só os cursos, quanto também a parceria, né? Eu acho assim, a gente faz um trabalho muito próximo do cliente, então a gente tem toda uma preocupação com o desenvolvimento dele. Hoje, quando um cliente chega para nós, a gente ajuda ele na organização dos cursos, enfim, na questão dos módulos, dos docentes, dos planos pedagógicos, né, de todo o enquadramento perante o MEC, em todo o processo que ele precisa para estar apto para ser um parceiro. Então a gente faz uma preparação não é qualquer pessoa, né? A gente quer que todos sejam, mas é justamente essa triagem, essa preparação que a gente faz e conduz para a parceria, né? E isso é muito bom porque isso potencializa. Então a gente viu num movimento ali que quando eles passam ali pela aceleradora, eles certificam, começam a certificar os alunos deles e etc. num fluxo muito mais rápido, ou seja, venderam muito mais rápido, porque eles tiveram apoio. Então não é só ter, né, uma parceria com a faculdade, né, mas escolher uma faculdade como a Facop que dá o auxílio necessário para esse professor se desenvolver. E com isso gera o crescimento tanto do aluno quanto também da instituição. Né, porque ele vai estar sendo mais capacitado para o mercado. Sim, claro. É um ganha-ganha, né? Eu acho que assim, toda a instituição, ela, né, é uma instituição privada, então, né, tem fins lucrativos, mas quando a gente fala de educação, a gente fala de um tema sensível, onde a gente tem que se preocupar com o todo, com a ética, com a legalidade, com as questões todas, né, de formalidades necessárias. Não é um mercado qualquer, né? Talvez tenhamos outros mercados mais fáceis. Então, a gente tem que ter... A idoneidade é muito importante, né? A gente vê nesse mercado muitas faculdades fantasmas, muitas faculdades que nasceram do propósito só de certificação, e isso está muito em alta na discussão, né? Uma coisa que a gente conversa todos os dias com os nossos clientes, inclusive. Então, é muito importante que se escolha uma parceria que tenha um volume de alunos em graduação, né, que tenha todas as áreas do conhecimento, né, que possa, né, ter os cadastros, tanto o EAD como a gente tem a FIASP também, né, então tudo isso é muito importante, mas principalmente ver como é que é atendido, né, então às vezes eu recebo clientes de faculdades grandes, inclusive, né, tipo, de grupos importantes do mercado que falam, é uma burocracia, não consigo falar com ninguém, não consigo mandar um e-mail, e as pessoas têm se descredenciado para vir fazer parceria conosco. Então, eu fico muito feliz porque é um movimento que eu vejo acontecer porque nós somos humanos, né? E a nossa humanização no comercial tem trazido muito resultado. Porque esses professores, muitas vezes, de consultório, clínicas, etc., eles trabalham os cursos deles pós-expediente. Então, a gente atende 3 turnos, e a gente tem realmente uma preocupação em atendê-los em sábado, em domingo, porque a gente sabe que às vezes é um extra que esse professor está começando nesse mercado. Né?
Então é muito importante tudo isso. A gente sempre fala que a Facop não para, né? E temos aí todos os setores à disposição, acadêmico, comercial, marketing. Também trabalhamos aí, né, sábado, domingo, sempre para atender e fazer essa pós-venda também. Né? Exato. Marília, na sua experiência, quais perfis de profissionais da saúde, estética, estão mais preparados hoje para transformar o conhecimento técnico em um negócio educacional estruturado? Olha, eu acho que toda a saúde e a estética é tem um extremo potencial educacional. E explico, né? De todas as áreas, a área que mais, as áreas, né? Vamos falar de saúde como um todo, incluindo a estética. A área que mais tem atualização e curso, etc., é a saúde. Por quê? Não é à toa, porque o desenvolvimento científico e tecnológico, ele não para. Então, o profissional da saúde e da estética, ele precisa se atualizar constantemente. Então, não é à toa que essa área para cursos é muito, muito, muito eficiente. Foi por onde eu comecei, inclusive na Hotmart, inclusive com odontologia. Então, assim, esses cursos são muito promissores. Então, assim, nesse meio digital, eu já vi muitas áreas caírem. Umas eram moda, o próprio marketing digital é moda. Sim. Caiu e etc, né? Um pouco, não sempre. Para os bons sempre existirá lugar. Mas foi diminuindo a demanda, né? A saúde não. A saúde só aumentou. Por quê? Porque tem uma outra característica que é muito interessante nessa questão da saúde ser uma potência educacional, que é a questão não só, como eu mencionei, da questão da atualização constante, ou seja, mas também de que a saúde ela não tem um linear de educacional. Então, por exemplo, quando você vai ensinar, vamos lá, uma outra área, enfim, exatas, tem um linear, tem um começo, um meio, fim, um jeito, às vezes tem umas manhas, mas é aquilo ali, não foge. A saúde e a estética, ela depende muito do que a gente chama de atuação clínica, de vivência. E mais, ela é regional. Então, por exemplo, um professor lá em Manaus, a vivência clínica dele, do tipo de pele, do jeito que ele atende, ou mesmo dos problemas dentários, são completamente diferentes de um profissional do Rio Grande do Sul, de São Paulo. Então, assim, a vivência é muito rica e isso é muito legal, porque cada profissional institui o seu protocolo baseado nas questões tecnológicas e científicas, mas ele tem aquele protocolo personalizado. Então, eu vejo que muitos alunos, eu mesma, a gente tem aluno na empresa, né? A gente também faz cursos, a gente tem aluno na empresa, por exemplo, que já fez o mesmo curso várias vezes. Eu tenho uma lá que, inclusive, ela é a campeã, assim, de toda a recompra da empresa. Doutora Kelly, se você estiver vendo, estou falando de você. Mas ela só não foi ainda para Portugal, mas vai. Mas tem umas que compram o curso às vezes mesmo. Por quê? Porque a vivência clínica é diferente. Se mudou o professor, ou se aquele próprio professor aprendeu algo durante o ano, ela quer ouvir, ela quer seguir. Então, isso é muito interessante pensar. O mesmo aluno, ele pode comprar o curso de vários professores do mesmo tema. E é muito bom que abre um leque para conhecimento, né? Sim. A cada estado, assim, você aprender uma técnica diferente, isso é muito importante, só gera crescimento realmente. Exato. Para quem está nos ouvindo e deseja se aproximar desse ecossistema, como é possível conhecer os cursos, formações, oportunidades oferecidas por você, sendo parceira da Facop? Bom, eu estou sempre à disposição para conversar com vocês, para explicar, para analisar como é que está a parte, né, educacional de vocês, para ver se vocês já estão prontos para terem a parceria com a Facop, e também para demandas, né, de cursos online. O meu arroba é @vendamaisdoutor, né? Estou sempre à disposição lá no Instagram para falar com vocês, mas facilmente vocês me acessam também no telefone comercial da Idox, que é a minha empresa. E é isso, né? Estou sempre querendo levar mais conhecimento sobre tudo isso, desmistificar muito esse mercado também, principalmente em relação às parcerias com as IES, né? Que as pessoas polemizam muitas coisas ou trazem informações muito erradas, e a gente tem sempre esse compromisso em falar a verdade, em esclarecer, em pegá-los pela mão mesmo ali de forma bem humanizada para trazer aqui para dentro, né, numa parceria muito satisfatória, que isso eu tenho certeza. Como eu sempre falo para os meus clientes, eu falo assim, ó, na hora da venda tudo parece bom, mas eu posso te mandar um monte de print de clientes falando, olha, você falou que o pós-venda era bom, mas é muito bom. Então a gente é muito focado no pós-venda. Para mim, é a parte da operação toda comercial mais importante.
Doutora, muito obrigada pela sua participação, pela sua parceria. E você que ainda não é parceiro da Facop, vem ser Facop, né, doutora? Com certeza. E Facop, a experiência que transforma.